Olá, torcedor gremista. Bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Campeonato Gaúcho de 1994. Um campeonato excessivamente longo, que se iniciou em março e terminou apenas em dezembro. Esse campeonato contava com 23 equipes, sendo que 9 delas seriam rebaixadas para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho do ano seguinte. Infelizmente, esse campeonato foi um dos piores campeonatos gaúchos que o Rio Grande do Sul já teve. Apelidado da Caravana da Miséria, era um campeonato que parecia não ter fim. Infelizmente, tivemos vários recordes negativos. O primeiro deles, que 23 equipes tiveram 60 treinadores no seu comando. O segundo recorde envolveu o Grêmio, nas partidas do dia 11 de dezembro de 1994. No final desse vídeo, você terá um conteúdo bônus, um depoimento de Vili Tissot, o árbitro da primeira partida daquele dia. Este ano, o Grêmio jogou Supercopa, Comebol, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e o Gauchão, fazendo com que a equipe do Grêmio, com esse calendário apertado, se tornasse uma das equipes que mais vezes jogou numa temporada no mundo. A primeira partida, marcada para o dia 11 de dezembro de 1994, era contra o Aimoré, às 14 horas. Nessa partida, o Grêmio entrou com os juvenis e com alguns juniores. O treinador foi Zeca Rodrigues. Nesta primeira partida, o Grêmio jogou todo de azul. Mas o fato mais importante do dia era o calor excessivo que estava em Porto Alegre. Segundo o funcionário Guilherme Silva, do INMET, a temperatura chegou a 38,5 graus nos termômetros. A temperatura medida no campo por um funcionário da federação era de 48,2 a sensação térmica. Esse fato fez com que Vili Tissot, o árbitro da primeira partida, tomasse uma atitude inédita. Aos 25 minutos do segundo tempo, ele fez a primeira parada técnica da história, para que os jogadores pudessem beber água. Esse fato rendeu duas coisas. A primeira, o aplauso dos poucos torcedores que estavam no estádio, e a segunda, uma punição ao árbitro pelo fato, pois isso era proibido na época. Às 16 horas, o Grêmio entrava em campo com a camisa tricolor para enfrentar o Santa Cruz. Temperatura escaldante. O treinador do Brasil de Pelotas, Ernesto Guedes, chegando ao estádio com a delegação, foi para a arquibancada, pois não aguentavam mais de calor. Uma cena característica que apareceu nos jornais era o treinador Ernesto Guedes distribuindo picolé para todos os jogadores da equipe, aguardando a sua última partida, às 18 horas. A temperatura em Porto Alegre era tão excessiva que os cavalos da Brigada Militar foram substituídos no segundo jogo. Isso mesmo, nem os cavalos aguentaram a pressão e a temperatura que estava naquele dia. No terceiro jogo, às 18 horas, o Grêmio entrava em campo todo de branco. Ou seja, naquele mesmo dia, o Grêmio utilizou seus 3 uniformes: a camisa azul, a tricolor e a camisa branca. Números daquele dia: foram 758 torcedores, 247 pagantes e uma renda de apenas R$ 690. Foram mais de 40 jogadores do Grêmio concentrados para os jogos, sendo que nenhum deles poderia jogar mais de 90 minutos, para não ferir a legislação vigente naquela ocasião. Apenas 4 jogadores jogaram 2 partidas. Ao todo, 6 atletas não entraram em campo. Em média, os atletas gremistas que participaram dos jogos perderam 3,5 quilos, tamanho calor. Foram 12 profissionais de arbitragem, sendo 300 funcionários do Grêmio mobilizados para aquele evento. Portanto, o Grêmio tornou-se naquele dia o primeiro clube do mundo a jogar 3 partidas oficiais no mesmo dia, entrando no Guinness Book, o livro dos recordes. Olá pessoal, eu sou o Vili Tissot, estou dando esse depoimento aqui a pedido do pesquisador Fábio sobre um episódio que ocorreu no dia 11 de dezembro de 1994, portanto há 26 anos atrás, quando o Grêmio Futebol Porto-Alegrense se viu na obrigação de cumprir 3 jogos no mesmo dia, na verdade na mesma tarde, e eu fui o árbitro do primeiro jogo das 14 horas. Naquele dia, um calor muito forte, um verão extremamente rigoroso, e nós chegamos aproximadamente ao meio-dia nos vestiários do Estádio Olímpico e nos preparamos lá o nosso aquecimento e tal, mas ali a gente já sentiu que ia ser bem difícil para trabalhar no primeiro jogo, nesse primeiro jogo das 14 horas. Mas mesmo assim a gente foi para o jogo e tal.
Mas, segundo um pesquisador também que se fazia presente por lá, eles tinham uns aparelhos lá medindo a temperatura e eles nos comunicaram, né, que chegou por volta de 14h30, chegaram a 48 graus a sensação térmica no local, né, lá dentro do campo. Mas nós começamos o jogo às 14 horas e a gente sentiu que os jogadores, logo em seguida, com 10, 15 minutos de jogo, já começaram a sentir todo aquele calor, todo aquele ambiente horrível para correr, para desenvolver as atividades que eles estavam acostumados. Os jogadores mais velhos, mais experientes na época, né, como o Leco, o Aládio, o goleiro Murilo do Grêmio, o Tefo, esses não sentiam porque eles já tinham experiência, né, de conhecer os atalhos do campo, mas os mais jovens sentiram bastante e diminuíram muito a capacidade de desenvolver o trabalho deles. E chegou um momento, assim, lá por 23, 25 minutos de jogo que a gente sentiu que não ia ter condições. Eu precisava optar naquele momento ali entre preservar a saúde dos atletas e dos árbitros também, né, de todos nós, ou cometer uma irregularidade, né, na regra do jogo, porque não existia nada que nos autorizasse na época, e muito pelo contrário, era proibido se paralisar o jogo sem que houvesse alguma coisa de maior vulto, né, como um tumulto, alguma coisa. E a gente acabou por cometendo, né, esse acerto, na verdade, né, que foi inédito na época. Hoje, nos campeonatos aí do mundo todo, e especialmente aqui no Brasil, no Nordeste, eles param o jogo na metade do primeiro tempo, na metade do segundo tempo, para que as pessoas possam se hidratar. É uma necessidade do atleta. E naquela época a gente fez isso, né, e as consequências também não foram muito boas. A gente foi cobrado por isso, né, porque não existia na regra do jogo essa autorização para que se parasse a partida, para que os jogadores bebessem água, né, se hidratassem. Mas depois voltamos e tal, e os jogadores já se recuperaram, já responderam melhor dentro de campo, e na volta do segundo tempo eles já produziram um pouco mais, já não estava tão calor, tão abafado, né? Mas mesmo assim foi um episódio assim inédito, e os jogos depois, os jogadores que jogariam no segundo jogo e no terceiro jogo, tentaram se hidratar ao máximo. Eles estavam na arquibancada, consumiam picolé, sorvete, água, o que tivesse pela frente eles consumiam, porque estava um forno. O Estádio Olímpico naquele dia era um verdadeiro forno. E os pés da gente queimando, sola de chuteira queimando, os jogadores suando, se sentindo mal durante o jogo. Foi um episódio assim, bastante marcante assim, para mim. Mas graças a Deus tudo foi tranquilo, e só o estranho de tudo isso é que um clube de futebol, né, precisou cumprir 3 jogos na mesma tarde, numa tarde de um verão muito forte. Mas a gente não vai ver isso, né? Outro dia, eu acredito que nos próximos anos a gente não tenha mais que presenciar uma atitude como essa, né? Inclusive o clube aqueles jogos entraram, né, para a história, no livro dos recordes, e ficou marcado para a história, né? Ficou marcado para a história tanto da arbitragem quanto dos clubes de futebol, né, como dos campeonatos, como um exemplo a não ser seguido.